Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente começa a nossa série de receitas do nosso Brasil, receitas regionais. A gente vai começar com a região sul e a receita que vocês escolheram lá no Instagram para representar essa região, pelo menos nesse primeiro episódio, é a cuca. Talvez você nunca tenha ouvido falar de cuca, eu achei um pouco engraçado as pessoas nunca terem ouvido falar, mas eu vi uns comentários assim. Eu acho que é porque eu sou de Brasília e de Brasília a gente tem gente de todas as regiões misturadas. A gente fala oxe e uai na mesma frase sem problema nenhum, é tudo muito misturado, então cuca pra mim super normal. A cuca é um bolo meio pão, muito típico da região sul, que tem muita influência da colonização alemã e também um pouco da colonização italiana, que foram os principais grupos europeus que foram ali para o sul do Brasil. A cuca, inclusive, eu acho que vem do alemão e é um bolo feito com fermento biológico, que é o fermento que a gente usa para fazer pão. Então ele fica um pouco mais denso, ele tem um tempo de fermentação maior, não é que nem o bolo com aquele fermento de bolo que assa rapidinho, então demora um pouquinho mais para fazer. E além dessa base, você tem algum recheio ou cobertura, e aí eu sei que vai ser diferente, eu sei que vai ter gente que fala, nossa, não é assim que eu faço cuca, porque tem jeitos diferentes. Tem gente que bota o recheio no meio da massa, tem gente que bota em cima da massa, e aí por cima desse recheio, geralmente por cima da cuca, vem uma farofinha crocante, que pra mim é a melhor parte da cuca. Inclusive eu já vi gente falando que tem cuca sem recheio, que a avó fazia cuca sem recheio, só com a massa e a farofinha, que também parece ser uma delícia, porque a farofinha é muito boa. Hoje a gente vai fazer cuca de banana com doce de leite, que foi o sabor que vocês mais votaram aqui no YouTube, na comunidade. E eu também dei um jeito de fazer uma cuca de uva pequenininha, porque eu tinha umas uvas na geladeira e esse é o sabor favorito aqui de casa. A gente vai começar com uma esponja, a gente vai ativar o nosso fermento em uma mistura de leite morno, viu? Morninho, nada de leite quente, senão não vai funcionar, e um pouco de açúcar mascavo e farinha de trigo. A gente vai fazer essa mistura, cobrir e colocar em um lugar morninho da nossa casa por mais ou menos 10 minutos e a gente espera que nesse período ela comece a formar umas bolinhas, a virar uma esponjinha na superfície. Assim você vai perceber que o seu fermento está ativo e funcionando e você vai ter a sua primeira microfermentação dessa receita. Daí você pode adicionar os outros ingredientes, farinha de trigo integral, açúcar mascavo, farinha de trigo branca, ovos e misturar tudo com uma colher de pau ou com as suas mãos. A única coisa que vai ficar pro final é a manteiga. A manteiga tem que estar à temperatura ambiente, naquela textura de pasta, e você vai adicionar colher de sopa por colher de sopa, misturando com a colher de pau ou com a mão, sovando. Essa mistura tem muita manteiga, às vezes mais manteiga do que a receita tradicional do sul. Tem uma inspiração ali no brioche francês, que é uma massa bem amanteigada. A textura vai ficar ótima por causa disso, e aí você tem que ir com cuidado, misturando até que a massa esteja homogênea, e aí você pode cobrir e deixar fermentando por mais 1 hora. Daí tá na hora de colocar nas suas formas, separa nas formas que você quiser, dá uma espalhadinha, assenta tudo com a colher e aí a gente vai deixar crescendo mais uma vez.
Depois que a massa da cuca já tá nas formas, aqui eu escolhi 3 formas diferentes para fazer cucas de formatos, tamanhos diferentes. Você pode escolher a que você quiser, o tempo de forno talvez mude um pouquinho, então tem que ficar de olho. Depois que você colocar essa massa nas formas, deixa fermentando uma segunda fermentação por mais ou menos 1h30. E aí a gente vai preparar tanto o recheio quanto a farofinha crocante, que pra mim é a melhor parte. Além de manteiga para farofinha, a gente vai usar farinha de trigo normal, branca, aveia e açúcar cristal, que vão gerar uma farofinha mais crocante. É muito fácil, é só misturar tudo até virar uma massinha e levar à geladeira para ficar sólido mesmo, bem durinho. Então você vai levar para a geladeira, se você tiver pouco tempo pode botar no congelador. A ideia é que essa massinha vai endurecer lá mesmo. Enquanto isso está acontecendo e a sua cuca ainda está fermentando, crescendo, você pode picar e preparar os outros ingredientes do seu recheio. Aqui eu estou usando banana, você pode usar várias coisas diferentes, tem sugestões na descrição. Depois que a cuca já fermentou, cresceu, você pode colocar a camada de recheio. Aqui eu tô colocando uma banana, em cima dela doce de leite, que é um doce de leite bem clarinho que eu comprei. Eu até compraria um mais escuro da próxima vez. E por cima do doce de leite um pouquinho mais de banana. Hora da farofa, você vai pegar da geladeira a sua massinha de farofa e desfazer com os dedos para fazer pequenos pedacinhos dessa massinha crocante cobrindo a sua cuca. Faz a mesma coisa com a sua cuca de uva, primeiro a uva, depois a farofinha, super fácil. Daí é só levar ao forno por mais ou menos 45 minutos ou até que ela esteja bem douradinha. Depois que você tirar ela do forno, ela vai estar assim, borbulhando de recheio, especialmente essas que tem um recheio de uva, que solta o caldinho da uva, ou doce de leite que borbulha. Vai estar com a crosta toda crocante e o seu bolo, pão, rosca, que é a cuca de baixo, bem fofinha e toda assadinha por dentro. Você deve esperar um pouquinho para desenformar e poder cortar ela. Cuidado para você não se queimar. E aí você vai ter uma cuca deliciosa para servir para sua família, para os seus amigos. Essa é uma receita, claro, de final de semana, não é uma receita para o dia a dia, porque tem açúcar e manteiga e todas essas coisas. Apesar de ter farinha integral, apesar de ser açúcar mascavo, eu não fiz isso para ficar mais saudável, eu fiz isso para ter mais sabor, então, e textura também. Então, ela não é uma receita para o dia a dia. Até porque dá um trabalhinho, né? Então junta aí o pessoal no final de semana, na sua casa, faz em família, várias cucas, cada um leva uma pra casa, é um programa super legal pra você fazer. A próxima região que vai aparecer por aqui é a região Nordeste, então comenta aqui embaixo qual preparo você quer ver, qual preparo representa o Nordeste. Eu sei que são muitos estados, mas vai dando umas sugestões aqui que eu tô louca pra experimentar os sabores dessa região que são bem gostosos também. Eu vejo você na próxima, tchau!